Imagina só, abrir um livro super antigo, virar a primeira página e dar de cara com o que é basicamente um contrato cósmico. E com valor legal, sabe? Uhum, com todas as letras. Exato. Tem lá uma cláusula garantindo, assim, bênçãos inimagináveis para quem lê aquelas palavras, mas logo em seguida vem um aviso aterrorizante de maldições severas para qualquer um que ousar alterar uma única vírgula do texto. Nossa! Sim, é uma abertura que eleva as apostas imediatamente, né? Nenhuma outra obra começa com um aviso de direitos autorais tão assustador. Pois é, o texto meio que grita desde o início, tipo, olha, isso aqui não é só poesia, presta muita atenção. E é exatamente assim que o livro do Apocalipse se apresenta. Com certeza, ele já te puxa pela camisa logo no primeiro parágrafo. E é com essa urgência, né, que a gente dá as boas-vindas a quem está ouvindo a gente para mais um dos nossos mergulhos profundos. Hoje a gente vai destrinchar um documento fascinante chamado Comentário do Livro do Apocalipse, capítulos 4 a 6. Um título direto ao ponto, mas o conteúdo, nossa. Sim, o conteúdo é denso. O autor assina com um pseudônimo A Brilhante Estrela da Manhã. E a missão da nossa análise hoje é entender como esse autor pega aquelas imagens alucinantes do Apocalipse e as transforma num mapa histórico de extrema precisão na visão dele. Porque para ele não são apenas metáforas espirituais abstratas. Né? Exatamente. Ele não está vendo metáfora. Ele está olhando para um roteiro literal que cobre séculos da história humana. Mas antes da gente avançar, acho que é super importante a gente colocar os pingos nos is. Ah, com certeza. Só para deixar tudo muito claro para o pessoal que acompanha a gente, antes de mergulharmos de cabeça nisso, a gente está prestes a falar sobre teologia profunda e eventos históricos brutais. Sim, tragédias reais, genocídios. Exato. Então, o nosso objetivo hoje não é de forma alguma validar, endossar ou até mesmo refutar a linha do tempo religioso desse autor. Nem tomar partido, né? De jeito nenhum. A nossa função aqui é puramente analítica. A gente vai colocar nossos chapéus de detetive, olhar para as fontes e tentar entender como essas conexões antigas foram desenhadas, sem bandeira política, sem bandeira religiosa. Perfeito. Estamos aqui para decodificar a mente por trás do documento. E a premissa que baseia tudo que a gente vai discutir hoje é uma divisão muito clara que o autor faz da profecia. As duas linhas do tempo. Isso. Ele enxerga duas linhas do tempo correndo juntas. Os capítulos 4 a 11 estariam focados exclusivamente no povo de Israel espalhado pelo mundo. E os capítulos 12 a 20 focariam na Igreja de Cristo. É uma divisão bem metódica. Muito. Mas antes da gente chegar na parte que todo mundo conhece, sabe, os famosos cavaleiros do Apocalipse galopando pela terra destruindo tudo, o autor avisa que a gente precisa entender o gatilho, onde a coisa toda começa. E o palco, surpreendentemente, não é humano. Longe disso, na verdade. O gatilho é acionado numa dimensão totalmente diferente. A cena se passa, assim, literalmente na sala do trono do universo. O capítulo 4 é praticamente um espetáculo cinematográfico. O autor argumenta que a gente tem que compreender esse cenário celestial para entender por que a história da Terra se desenrola com tanta violência depois. É a causa e o efeito. Então, bora desempacotar essa cena. Pensa no visual. O apóstolo João é chamado ao céu por uma voz que soa como uma trompeta. Ele entra e vê o trono de Deus. E ao redor desse trono tem um arco-íris. Mas não é um arco-íris comum, coloridão, sabe? Não, o texto é bem específico sobre isso. Sim, o texto diz que ele brilha como uma esmeralda. E quando eu li isso, fiquei me perguntando por que verde? Isso não me parece um detalhe estético aleatório. E não é mesmo. O verde, nessa interpretação teológica, é o símbolo universal da vida, da preservação, né? O autor faz uma conexão direta com a aliança de Noé, lá do Antigo Testamento. Ah, depois do dilúvio? Exatamente. Lembra que o arco-íris foi o sinal de que a Terra nunca mais seria totalmente destruída pelas águas? Então, ter esse arco-íris de esmeralda ao redor do trono, bem no lugar onde o julgamento final vai ser decretado, é a maneira do autor dizer que Deus colocou um lembrete visual para si mesmo. Caramba, um lembrete divino. Sim.
Como se dissesse, olha, mesmo quando a justiça mais pesada for aplicada nos próximos capítulos, o objetivo final de tudo isso é preservar a vida e não aniquilar todo mundo. Nossa, isso adiciona uma camada enorme de empatia à cena. Sim, porque o visual a seguir fica bem mais tenso. Fica bem denso, é. João descreve 24 anciãos sentados ao redor, que o autor disse representar a totalidade da humanidade, tipo as 12 tribos de Israel, somadas aos 12 apóstolos. E aí tem 4 criaturas viventes, cobertas de olhos por todos os lados. As criaturas com rostos de leão, boi, homem e águia. Isso. E, diante disso tudo, um mar de vidro transparente como cristal. O documento que a gente está analisando traz uma analogia quase poética para esse mar de vidro. Ele sugere que seriam as lágrimas divinas derramadas sobre séculos de injustiça humana. É bonito, mas ao mesmo tempo prepara o terreno para o grande conflito, né? Totalmente. Porque essas 4 criaturas cheias de olhos não estão lá só de enfeite bizarro. Elas funcionam, segundo o autor, como uma patrulha onipresente. Eles veem tudo. Eles garantem que nenhuma, absolutamente nenhuma injustiça na Terra passe despercebida. Ninguém escapa do radar. Ninguém. Isso cria uma tensão gigantesca na narrativa. Uma tensão que atinge o ápice no capítulo 5. Ah, quando surge o pergaminho. É aqui que a história engata a quinta marcha. Com certeza. O pergaminho com os 7 selos na mão direita de Deus. Eu fiquei imaginando isso como se fosse o maior dossiê ultra-secreto do universo. Ele tem o plano final de resgate e o julgamento definitivo para toda aquela dor que os seres de muitos olhos registraram. O acerto de contas. Só que tem um problemaço aí. Ninguém, literalmente ninguém, tem autorização de segurança para abrir esse negócio. O texto relata uma busca exaustiva. Eles procuram no céu, na terra, debaixo da terra, e ninguém é digno. E é aí que João entra em desespero, né? Ele chora compulsivamente. Sim, porque pensa bem, se esse dossiê não for aberto, significa que o mal venceu. E a história acaba ali, sem resolução nenhuma. A angústia dele é o reflexo da nossa própria angústia diante de um mundo que parece super injusto. A gente quer que alguém resolva. Exato. Então vem a reviravolta que eu achei monumental. Alguém anuncia para João, não chore, o leão da tribo de Judá venceu. E o que a gente espera quando ouve leão da tribo de Judá? Cara, a gente imagina um predador alfa entrando na sala chutando a porta para rasgar os inimigos, né? É o símbolo clássico de força militar, de dominação. Mas o que aparece de fato no centro do trono? Um cordeiro. E não um cordeiro forte e majestoso, mas um que parece ter sido morto cheio de marcas de sacrifício. Só que ele tem 7 chifres e 7 olhos. É uma quebra de expectativa total. E o autor bate muito nessa tecla do porquê dessa quebra de expectativa. Ao longo de toda a história humana, a nossa lógica para a justiça sempre se baseou na força bruta, sabe? O império que tem as espadas mais afiadas é quem dita as regras. O leão feroz devorando o mais fraco. Exato. Mas o que o texto do Apocalipse faz é inverter completamente essa lógica de poder. A verdadeira conquista não é alcançada derramando o sangue dos seus inimigos. Ela é alcançada através do autossacrifício. Nossa, é o oposto do que a gente espera. Sim, o cordeiro absorve a violência do mundo, em vez de espalhar mais violência. Na exegese do autor, os 7 chifres simbolizam o poder total e os 7 olhos a onisciência. Então a verdadeira onipotência ali vem da capacidade de se sacrificar. E faz muito sentido que o universo inteiro exploda numa comemoração absurda quando o cordeiro finalmente pega o pergaminho. É um alívio cósmico. O autor usa até a analogia de um mercado de escravos para explicar isso. A humanidade estava lá, algemada, presa num ciclo que não acabava nunca, e de repente foi comprada de volta por um preço altíssimo, e eles começam a cantar uma nova canção. Só que Sempre tem um só que. A celebração dura muito pouco. dura pouquíssimo, porque assim que o cordeiro começa a quebrar os selos desse dossiê, a ação despenca lá do céu e colide com tudo na história da Terra. É uma transição brutal. E aqui o documento muda de tom completamente, né? A gente sai daquela análise teológica mais suave e entra num mapeamento histórico rigoroso e implacável. O argumento central é que a abertura desses primeiros selos libera forças históricas massivas.
O objetivo dessas forças, segundo o autor, é empurrar o povo de Israel que estava exilado pela Europa e Ásia de volta para a Terra Prometida. Algo que ele diz que culmina lá em 1948. Exatamente. O que nos leva para a primeira grande era de eventos. Vamos agrupar os dois primeiros selos sobre a mesma narrativa, que a gente pode chamar de o custo humano. É a era da conquista e do pânico. O primeiro selo é quebrado e o famoso cavalo branco entra em cena. O primeiro dos cavaleiros. Isso, o cavaleiro usa uma coroa, segura um arco e sai com um único propósito: conquistar. E o autor não pensa duas vezes em mapear isso diretamente para a primeira cruzada, ali a partir de 1096. E olha, do ponto de vista do simbolismo europeu da época, faz todo o sentido. O cavalo branco, historicamente, sempre representou forças militares operando sobre uma, vamos dizer, uma pretensa bandeira de pureza ou religiosidade. O famoso cavaleiro de armadura brilhante indo salvar a Terra Santa. Mas o documento desromantiza isso na hora. Não estamos falando de nobres guerreiros numa jornada pacífica. De jeito nenhum. O texto destaca o derramamento de sangue absurdo que bancou essa expansão. A gente está falando de massacres brutais contra populações civis inteiras e comunidades judaicas no Vale do Reno, em Antioquia e, lógico, o banho de sangue em Jerusalém. Uma marcha que usou a religião como escudo para a carnificina. Sim. E antes mesmo da poeira das cruzadas baixar, o segundo selo é rompido. Entra o cavalo vermelho. Esse cavaleiro recebe uma grande espada com poder literal de varrer a paz da terra. E o autor amarra esse cavalo vermelho às invasões do Império Mongol nos séculos 13 e 14. Mas peraí, deixa eu parar um segundo aqui. Porque quando eu li isso, eu fiquei pensando como é que a Europa medieval conseguiu processar uma invasão mongol. Um camponês europeu, ou até mesmo um rei lá em Paris, não tinha a menor noção sobre a geopolítica da Ásia Central, ninguém sabia quem era Gengis Khan. Para eles, deve ter parecido o fim do mundo. Literalmente. Tipo uma invasão alienígena nos dias de hoje. Pareceu exatamente isso. E a análise do documento explora as consequências desastrosas dessa ignorância total. Porque, convenhamos, a mente humana em pânico é uma coisa extremamente perigosa. Nem me fale. Únicas histórias que eles conheciam que eram as mitologias bíblicas do fim dos tempos. Tentaram dar um sentido pro caos. Exato. Começou a se espalhar um boato de que esses invasores misteriosos vindos do leste eram, na verdade, as míticas 10 tribos perdidas de Israel que tinham voltado para se vingar, ou então as forças do caos de Gog e Magog. O que, através de uma ginástica mental bizarra nascida do puro medo, acabou colocando um alvo gigante nas costas dos judeus que viviam na Europa, né? Pois é, a história registrada aqui é desoladora. O documento explica que as comunidades judaicas já estavam, assim, extremamente marginalizadas. Eles já sofriam muito preconceito. Muito. Só para dar um contexto para quem está ouvindo a gente, em 1215, o Quarto Concílio de Latrão emitiu decretos oficiais obrigando os judeus a usarem roupas específicas para se separarem dos cristãos, basicamente isolando eles da sociedade. Nossa! Então, quando a ameaça mongol surgiu no horizonte e o terror tomou conta, os europeus começaram a procurar um inimigo interno, uma quinta colonna, sabe? Alguém para culpar. E a teoria da conspiração que surgiu daí é tão absurda que chega a ser difícil acreditar que alguém caiu nessa. O autor cita que espalharam o boato de que comerciantes judeus europeus estavam secretamente armando o exército mongol. E sabe como? Contrabandeando espadas. Sim, contrabandeando espadas dentro de barris de vinho. Logisticamente, isso não faz o menor sentido. Como é que alguém na Europa ia despachar barris de vinho cheios de armas até as estepes asiáticas no meio da Idade Média? É ridículo. É ridículo, mas o medo não precisa de lógica, né? Só precisa de um alvo. E o resultado, como está documentado no texto, foram massacres locais preventivos. Preventivos, meu Deus. As pessoas estavam tão aterrorizadas com os mongóis que, detalhe, nem tinham chegado perto deles ainda, que decidiram aniquilar seus próprios vizinhos desarmados. O autor aponta para os tumultos de Frankfurt em 1241 como um exemplo direto disso, de como o cavalo vermelho
instiga a paranoia e a morte mesmo super longe do campo de batalha. A guerra cobra seu preço impiedosamente. Mas a narrativa que se segue mostra algo que eu achei ainda mais assustador, porque é incontrolável. Se os 2 primeiros selos são sobre os humanos destruindo uns aos outros, o terceiro e o quarto selo mostram a própria natureza se voltando contra a humanidade. É a tempestade perfeita se formando. É a era da fome e da peste. O terceiro selo traz o cavalo preto, o cavaleiro segura uma balança na mão e tem uma voz que anuncia preços absurdamente altos pela porção diária de trigo, mas ordena que o azeite e o vinho não sejam danificados. Uma imagem clássica de desigualdade extrema. Sim, e o documento mapeia esse cenário para a famosa Pequena Idade do Gelo na Europa, ali no início do século XIV. O autor afirma que a temperatura média anual caiu 2 graus Celsius, o que causou a Grande Fome de 1315. Mas vou ser bem honesto com você e com quem está nos ouvindo. Quando eu li isso, achei esquisito. Uma queda de só 2 graus parece muito pouco para causar o apocalipse, não acha? Por que isso ganharia um selo inteiro na profecia? É uma ótima pergunta. Porque hoje a gente vive numa sociedade altamente tecnológica e globalizada. Se falta comida aqui, a gente importa dali. Mas pensa na infraestrutura agrícola da Idade Média. Verdade, era tudo muito local. Super local e frágil. A agricultura europeia estava basicamente estagnada em termos de tecnologia há uns 200 anos, só que a população continuava crescendo sem parar. O equilíbrio estava no fio da navalha. Ou seja, eles estavam produzindo o limite máximo absoluto de comida que a Terra podia dar, com as ferramentas toscas que tinham para um número recorde de bocas para alimentar. Precisamente. Agora, imagina o impacto de um resfriamento de 2 graus nesse sistema que já está no limite. Isso não quer dizer só que você vai passar mais frio no inverno. O que mais afeta? Significa que o período do ano livre de geadas encolhe drasticamente. O verão simplesmente não é longo o suficiente para o trigo crescer e amadurecer antes do frio voltar. Caramba, a safra inteira se perde. Exato. As safras apodrecem nos campos encharcados, ano após ano. O trigo falha em escala continental. É aí que os preços dos grãos básicos disparam para níveis intocáveis para os camponeses, o que reflete perfeitamente a balança do cavaleiro negro. Enquanto o trigo some, o texto fala que o azeite e o vinho continuam lá. Sim, que são os produtos de luxo da elite. Eles continuam fluindo, escancarando a disparidade de classes na hora da fome. A balança mede uma inflação que é literalmente mortal. E a fome enfraquece a todo mundo. O documento argumenta que essa desnutrição generalizada arruinou o sistema imunológico de toda uma geração na Europa. Eles estavam biologicamente preparados para o massacre que vem logo a seguir. É o quarto selo, o cavalo amarelo ou pálido, com aquela cor cadavérica, sabe? Esse cavaleiro tem um nome explícito na profecia, a morte. E ele recebe o poder sobre 1/4 da terra. E aqui a conexão histórica que o autor faz é impressionante. Muito. Ele amarra 3 eventos cataclísmicos que aconteceram simultaneamente. A peste negra na Europa, a Guerra dos 100 Anos e a rebelião dos turbantes vermelhos na China. Para quem talvez não lembre das aulas de história, essa rebelião dos turbantes vermelhos foi um levante camponês gigantesco na China que ajudou a derrubar a dinastia Yuan e resultou em milhões e milhões de mortos. E o que o autor faz nessa sessão, que me deixou de queixo caído, é pura matemática demográfica para validar a profecia antiga. Ele compila dados históricos reais mostrando que por causa da peste, da fome global e dessas guerras imensas, a população do planeta simplesmente despencou. Os números são assustadores. Passou de cerca de 450 milhões de pessoas para algo em torno de 350 milhões num intervalo de tempo super curto, no meio do século XIV. É uma perda inimaginável de vidas. Uma queda exata de 1/4 da população do planeta. E ele usa essa precisão para cravar que o texto estava certo quando dizia que a morte teria autoridade sobre a 4ª parte da Terra. E a tragédia não para por aí, porque o ciclo de violência se repete, né? A culpa precisava cair em alguém de novo. Lógico, a história sempre rima. O documento relata que os judeus foram novamente usados como bode expiatório. Dessa vez, eles foram acusados de envenenar os poços de água da Europa para espalhar a peste.
Uma acusação que levou a horrores inomináveis, como o massacre de Estrasburgo. Sim, onde milhares de pessoas foram queimadas vivas e, o pior, antes mesmo da praga chegar à cidade. O pânico foi mais rápido que a doença. Essa recorrência brutal da perseguição em momentos de crise é o que pavimenta o caminho para a próxima grande transição no documento. Porque depois que 1/4 da humanidade é varrida do mapa nos 4 primeiros selos, a narrativa abandona um pouco essa escala física e entra numa escala, digamos, das almas e do acerto de contas ideológico. O clímax começa a se desenhar. Exato, chegamos na era do acerto de contas. O 5º selo é quebrado e o foco sai da terra e volta lá para o céu. João vê as almas dos mártires debaixo do altar divino. Eles estão clamando por justiça, gritando tipo, até quando o Senhor vais demorar para julgar os habitantes da terra? E aí eles recebem vestes brancas e são orientados a esperar mais um pouquinho. Isso. E o autor conecta esse clamor não à perseguição romana, no início da era cristã, como muita gente faz, mas à reforma protestante. Ele cita teólogos gigantes como John Wycliffe, que foi o pioneiro que traduziu a Bíblia para o inglês, e também Martinho Lutero e João Calvino. O que levanta a questão por que a reforma? O que justifica esse salto temporal lá para o século XVI? Eu me perguntei isso também. O argumento do autor se apoia na ideia de que a reforma foi o grande momento de ruptura, onde a busca pela verdade teológica gerou perseguições violentíssimas e martírios, tudo patrocinado pelo Estado e pela instituição religiosa dominante da época. Mas o que torna essa análise da reforma profundamente perturbadora, e o texto não foge disso, é como o documento traça uma linha reta e bem podre que começa nessa teologia e vai desaguar lá nos piores horrores do século XX. É aqui que a coisa fica realmente sombria. Muito. O autor foca pesadamente nos escritos tardios de Martinho Lutero. O Lutero esperava que, ao reformar a igreja cristã, os judeus finalmente iriam se converter à nova visão da fé dele. E quando eles se recusaram, o que aconteceu? Lutero escreveu textos carregados de um antissemitismo religioso virulento e violento. E o documento explora muito bem como as palavras têm uma vida longa e imprevisível. O antissemitismo do Lutero era na base teológico, era baseado na fé, por mais distorcido que fosse. Certo. Mas o autor detalha como a máquina de propaganda do nazismo, séculos depois, foi lá e resgatou esses mesmos escritos da Reforma. Eles esvaziaram a parte religiosa e fundiram esse ódio antigo com teorias pseudocientíficas modernas. Eles transformaram um preconceito que era teológico num antissemitismo racial sistemático. Exatamente. É o sequestro de ideias antigas para tentar legitimar um genocídio industrializado. É uma prova bizarra de que as sementes intelectuais plantadas lá no século XVI acabaram florescendo nas cercas de arame farpado dos campos de concentração na Segunda Guerra Mundial. Essa ponte histórica que o documento constrói é de arrepiar. É assustadora mesmo. E logo após essa constatação pesada sobre o preço do ódio e o clamor dos mártires, a gente entra no grande evento final da nossa análise hoje, o 6º selo. O cataclismo cósmico. A linguagem para esse 6º selo é de convulsão absoluta da natureza. É um grande terremoto global. O texto diz que o Sol se torna negro como saco de crina, a Lua fica com cor de sangue e as estrelas caem do céu. É o colapso total do mundo natural como a gente conhece. E o mais interessante é a reação das pessoas, né? O texto descreve como toda aquela hierarquia humana que a gente inventou simplesmente desaparece. Reis, comandantes militares, pessoas livres e escravizadas, não importa, todo mundo foge e se esconde nas cavernas. Implorando para as montanhas desabarem em cima deles só para fugir da ira do cordeiro. Não tem mais distinção de quem tem conta bancária recheada ou título de nobreza ali. O pânico nivela todo mundo. Ninguém compra uma saída desse terremoto. Exato. Mas a grande pergunta é, onde o autor ancora esse evento de proporções cinematográficas na nossa linha do tempo real? Como a gente passa de eventos passados tão concretos e documentados para um terremoto global que engole o Sol e a Lua? É aqui que o autor atravessa a linha invisível do passado em direção à geopolítica moderna e ao nosso futuro imediato.
O argumento central dele é que o sexto selo está posicionado cronologicamente após 1948. Que marca a fundação e o retorno físico do Estado de Israel, que, voltando lá para o início, era o objetivo daqueles primeiros selos todos, segundo essa tese. Isso. O documento defende que nós hoje estamos vivendo basicamente na antessala desse evento geológico. A teoria que ele propõe é que um eixo do mal geopolítico, que o Apocalipse chama de dragão, a besta e o falso profeta, vai lançar uma invasão final contra Israel. E o motivo seria principalmente econômico, né? A captura de vastas riquezas acumuladas na região. Sim, motivação clássica de guerra. E nessa narrativa teológica, é nesse exato momento de invasão que a paciência divina finalmente se esgota de vez. O sinal vermelho acende. Uhum. O terremoto global e a escuridão não são lidos por ele apenas como desastres naturais aleatórios. Eles são a intervenção física, a mão de Deus esmagando essa coalizão invasora, o que estabelece o palco final para o retorno de Cristo. Cara, é muita coisa para processar. A análise tenta realmente nos convencer de que todos esses eventos massivos, as cruzadas, o colapso climático, a peste negra, a reforma e as grandes guerras, foram só peças de dominó cuidadosamente alinhadas ao longo de quase 1000 anos. Peças preparadas para cair numa sequência inevitável que deságua na geopolítica que a gente lê nos jornais hoje. O que nos traz de volta à superfície depois desse mergulho vertiginoso. Se a gente tentar resumir tudo isso, o que a gente tem em mãos no fim das contas? A gente tem um documento incrivelmente ambicioso que olha para o caos grotesco da história humana, as fomes, as guerras incompreensíveis, os colapsos populacionais e simplesmente recusa a ideia de que isso tudo é aleatório. E essa recusa é muito reveladora. Mas a grande pergunta para nós, que estamos aqui de fora analisando essas páginas, é por que quem está ouvindo a gente deveria se importar com isso? Mesmo que a pessoa não siga essa teologia ou não acredite em nada disso. Eu diria que a gente deve se importar porque esse esforço monumental para decodificar profecias expõe algo muito intrínseco à nossa condição humana, sabe? A nossa alergia profunda ao caos sem sentido. Nós odiamos o aleatório. Demais. Quando a humanidade enfrenta traumas em escala global, seja uma pandemia invisível e letal como a que vivemos recentemente, ou a imprevisibilidade de uma mudança climática severa, ou a brutalidade de uma guerra longe de casa, a nossa psique grita por ordem. A gente precisa acreditar que existem padrões. É um mecanismo de defesa, quase. Exatamente. Documentos como este revelam que, para muitas mentes, abraçar uma narrativa onde a tragédia e a dor fazem parte de um plano cronometrado superior é muito, mas muito menos aterrorizante do que admitir que o mundo é governado pela mais pura aleatoriedade. Saber que tem uma mão invisível segurando o leme, mesmo no meio de uma tempestade destruidora que está matando um monte de gente, traz uma sensação peculiar de conforto. Dá um sentido para a dor. Dá um propósito, por pior que seja o momento. Mas para a gente não sair daqui sem deixar algo fervilhando na mente de quem acompanhou essa nossa investigação até o final. Pensa no exercício que a gente acabou de fazer. O autor olhou para as convulsões absurdas da Idade Média e do século XX e encaixou tudo isso perfeitamente nos selos de um livro escrito há 2000 anos. O que, naturalmente, levanta uma questão inevitável sobre o nosso presente, né? Exatamente. A pergunta que fica é que crises atuais que estão pipocando nos nossos feeds de notícias neste exato minuto vão ser analisadas pelos leitores do futuro como evidências irrefutáveis de que tudo já estava roteirizado. É um ciclo que não termina. Muda quando a gente muta a nossa lente e começa a tratar as notícias da semana não como eventos isolados, caóticos, mas como parágrafos ocultos em profecias antigas sendo revelados ali, ao vivo na TV, como isso altera a nossa forma de enxergar a política de amanhã de manhã. O jornal diário deixa de ser um relato de fatos e se transforma no último capítulo de um dossiê celestial em andamento. Muda completamente a forma como a gente reage a qualquer tragédia ou conflito. E eu acho que vale muito a pena refletir sobre isso da próxima vez que uma manchete chocante cruzar a tela do seu celular. Agradecemos imensamente a companhia de todo mundo em mais esta investigação profunda. Continuem questionando as narrativas que chegam até vocês, buscando os porquês escondidos nas entrelinhas e, claro, mantenham a curiosidade sempre alerta. Até a próxima!